Tá gravando? Peraí. Só fechar aqui. Opa! Olha, melhorou até a luz, né? Ah, mais ou menos aí. Dá pra ver um contraste entre o que é claro e a sombra, né? Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai estudar sobre a patologia na imagem. Como trabalhar a qualidade da minha imagem para eu conseguir perceber ou facilitar a visualização de uma patologia. E assim como a brincadeira que eu comecei fazendo aqui com vocês, entre sombra e claridade, quando a gente olha uma radiografia contra a luz, para ver o que ficou gravado lá naquela radiografia, nós estamos vendo na verdade a diferença de contraste. E o que é a diferença de contraste? Vocês olham para a radiografia e percebem que lá tem regiões mais escuras e regiões mais claras, né? E aí é como se a gente estivesse vendo várias tonalidades de cinza ali naquela imagem, né? Não pense 50 tons de cinza agora, não. Não, é quase isso. Né? Olhando para a radiografia lá contra a luz, a gente consegue ver que tem áreas mais pretas, áreas mais cinza claras, né? E aí a gente vai vendo essas diferenças de tonalidade. Isso chama contraste. Bom, mas como esse contraste é gerado, né? Como que uma radiografia fica dessa forma, com essa diferença de contraste? Né? Essa pergunta, ela responde como é produzido uma radiografia. Né? Para realizar uma radiografia, a gente precisa de um equipamento de raio-x, né, que tenha um tubo, lá dentro desse tubo terá uma ampola, né, e é dentro da ampola que ocorre a produção do raio-x. A produção do raio-x, então, ela é disparada como uma energia que vai atravessar tudo que tiver pela frente, ou quase tudo que tiver pela frente. Né? E vai chegar ao outro lado, onde existe uma película, um filme radiográfico, um filme que é sensível à luz. Né? Então, ele fica lá oposto ao tubo de raio-x. E entre os dois tem, normalmente, uma pessoa, um paciente. Okay? Como então a imagem é gerada? A partir do momento que esse feixe de raio-x foi disparado e atravessou aquela estrutura, atravessou aquela pessoa ali, toda a radiação ela foi sofrendo algo que a gente chama de atenuação. Atenuação nada mais é do que a diminuição, né, da energia de raio-x. Né? E por que ele sofre essa diminuição? Ele sofre porque encontrou alguma barreira que de certa forma conseguiu frear. Né? Essas barreiras são as densidades, né? A diferença de densidade de todos os tecidos que compõem o corpo humano. Né? Então tem lá a pele, o músculo, o osso, a cartilagem. Né? Então esse feixe de radiação ele ultrapassou todas essas áreas. E ele chegou em diferença de quantidade lá no filme, que é sensível à luz. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tudo aquilo, toda aquela estrutura que for muito densa, ela vai atenuar mais o raio-x, ela vai barrar mais a radiação. E tudo que não for tão denso assim, vai permitir que a radiação ultrapasse com facilidade. Por exemplo, para ficar mais claro para vocês, o ar ele não é tão denso quanto o osso, certo? Então, na hora que a radiação estiver ultrapassando essa estrutura, o osso vai barrar a radiação e o ar vai permitir que a radiação passe com facilidade, chegando em grande quantidade no filme radiográfico. Então, essa energia que chegou em grande quantidade no filme, como o filme ele é sensível à luz, vai escurecer. E lá no osso que barrou a radiação, vai ficar mais claro, ok? Então, qual é a regra geral para eu nomear, né, as estruturas que eu estou vendo na radiografia? Tudo aquilo que for muito escuro é porque tinha pouca densidade. E tudo aquilo que for mais claro é porque tinha muita densidade, ok? Então, o que é mais claro na imagem, a gente vai chamar sempre de radiopaco, ok? Eu vejo uma estrutura branca na imagem. Eu chamo aquela estrutura de uma área radiopaca. E tudo que for escuro lá na imagem é porque tinha pouca densidade e eu posso chamar de radiotransparente ou de radiolúcido, ok?
Bom, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando eu olho lá uma radiografia de tórax, por exemplo, eu tenho a área pulmonar e tenho também os arcos costais, né, a caixa torácica toda ali, que é um conjunto de ossos daquela região. Quando eu olho a radiografia de tórax, então eu vou ver que existem regiões escuras e regiões mais claras. Ou seja, as regiões escuras eu chamo de radiotransparente e as regiões mais claras eu chamo de radiopaco. Então fica aí a pergunta para vocês. O que lá na imagem de tórax ficaria radiopaco e o que ficaria radiolúcido? Eu quero ouvir vocês nesse primeiro momento. Daqui a pouco eu volto com a continuação dessa aula, tá bom?